Fala galera, beleza? Alberto Leandro aqui e hoje nós vamos mergulhar no poder dos dados e como a cultura data-driven pode ser um divisor de águas no seu negócio. Em um mundo onde o algoritmo das Big Techs são otimizados para o lucro, como o seu negócio pode pegar essa onda e competir e vencer? Vou te mostrar que a chave está nos dados e em como você os utiliza. Pense nos dados como peixes em um vasto oceano. Para ter sucesso, você precisa lançar a sua rede nos lugares certos, e é aqui que a análise de dados entra em cena. Imagine que um cliente deseja um produto X, como fazer para estar na frente dele no momento certo? É sobre isso que vamos falar hoje: vendas, público-alvo e precisão através de dados. Falando um pouco sobre tráfego pago, você lembra das lojas que tinham no centro da cidade? O que fazia para atrair pessoas para estar numa rua muito movimentada? Mas hoje, o número de pessoas físicas diminui a cada dia, enquanto os outros estão nessa avenida infinita que é a chamada internet. A questão é, como trazer esse fluxo de pessoas para a sua loja virtual, com os dados certos, na hora certa, e vamos ver como fazer isso usando diferentes análises de dados, e o porquê que o tráfego pago é importante no momento em que você tem os dados adequados para poder fazer um tráfego pago para atrair aquele público X mesmo. Então é aquela buyer persona que a gente comentou. No vídeo anterior falamos sobre buyer persona e saber quem é o seu tipo de cliente é fundamental. E o que você coleta como e-mails, número de telefone, eles são identidades virtuais e esses dados é um dos ativos mais valiosos que você pode ter para personalizar suas campanhas e se conectar diretamente com o seu cliente através de tráfego de dados. E agora que você conhece o valor dos dados, vamos mergulhar em uma das principais análises que você pode realizar para transformar esses dados em decisões estratégicas para o seu negócio. Vamos começar com a análise descritiva. A análise descritiva é o primeiro passo para entender seus dados. Ela se concentra em sumarizar e interpretar os dados coletados para identificar padrões e tendências. Com essa análise, você pode responder perguntas como: o que aconteceu? Como está a performance atual? Um exemplo prático seria imaginar uma empresa de e-commerce e você quer entender como as vendas no último trimestre estão. Então a análise descritiva pode mostrar que as vendas aumentaram, por exemplo, 10, 20% no trimestre anterior e que os produtos mais vendidos foram os eletrônicos ou os produtos de limpeza em uma loja de varejo. E com essas informações a empresa já começa a entender quais as ações podem ter impacto no crescimento. Eu vejo isso muito no meu canal. Vou colocar aqui um quadro e quando eu postava apenas vídeos, a visualização era muito baixa. E quando eu passei a postar o vídeo e depois os shorts, os dois juntos tiveram um impacto muito maior nas visualizações e também nos seguidores. E isso ajudou a minha decisão de produzir mais shorts associada a um vídeo principal. Aliás, pessoal, muitíssimo obrigado, já somos quase 200 inscritos aí e essa com certeza é a maior palestra, maior treinamento que eu já fiz na minha vida. Muito grato. E vamos para o próximo item, que é análise diagnóstica. A análise diagnóstica vai além da descritiva. Aqui o foco é identificar as causas por trás dos padrões observados, respondendo à pergunta do porquê isso aconteceu. E com a análise diagnóstica você pode entender os fatores que influenciam os seus resultados. Dando como exemplo o meu novo Instagram, ao notar o aumento de acessos, a análise diagnóstica pode revelar que o crescimento foi impulsionado por uma campanha de marketing específica, nesse caso uma campanha de teste que eu fiz para novos seguidores, ou uma promoção sazonal para produtos como o Dia dos Pais, Dia das Mães ou Dia das Crianças. Essa análise ajuda muito a identificar aqui o que contribuiu para o sucesso das vendas e o que ele pode ser replicado no futuro através de um impulsionamento que você vê na escala do seu gráfico. Quando você tem esses dados, é muito interessante que você tenha noção de quanto você pode investir de recursos para uma campanha seguinte. Essa análise ajuda a identificar o que contribui para o sucesso das vendas e o que pode ser replicado no futuro. O próximo é a análise preditiva. Essa análise utiliza dados históricos dos modelos estatísticos para prever o resultado do futuro. Ela permite que você antecipe os eventos e tome decisões baseadas em previsões de tendências. A pergunta-chave aqui é: o que pode acontecer no futuro? O que pode acontecer na próxima campanha do Dia dos Pais?
Um exemplo para isso é, usando o histórico de venda, por exemplo, de um e-commerce, a análise preditiva pode sugerir que, se as tendências atuais continuarem e as vendas dos eletrônicos vão continuar a crescer nos próximos meses. E eu usava muito isso quando eu tinha um e-commerce no Mercado Livre, e isso me permitia ir ajustando estoques a depender do tipo do produto que era bem vendido e também de recursos de campanhas de marketing através de tráfego pago no tempo do Mercado Livre para impulsionar aquele produto, porque eu sei que ele estava dando saída, que ele vendia, porque eu tinha uma análise preditiva que, se aquele conteúdo, aquele produto continuasse a vender, né, eu continuaria investindo no marketing dele e impulsionando para mostrar aquele produto para outras pessoas, porque ele se mostrava uma venda positiva. O próximo é a análise prescritiva. A análise prescritiva, ela combina insights da análise descritiva com a análise diagnóstica e também preditiva, e ela é para recomendar as ações concretas. E o objetivo aqui é responder a pergunta: o que devemos fazer para essa análise, que é baseada em simulações e otimizações para sugerir um melhor caminho a seguir. Um exemplo prático disso seria, com base na previsão do aumento de vendas de eletrônico e na base da análise prescritiva, podemos recomendar que a empresa aumente o estoque de produtos mais populares e ofereça novos combos promocionais, algum tipo de ticket promocional também para poder impulsionar a venda dos itens que eu mencionei antes. Veja, ela vai além da previsão, indicando que pode obter um melhor resultado. E essas análises são uma espinha dorsal de uma estratégia de dados eficaz, desde entender o que aconteceu com a análise descritiva até prever o futuro com a análise prescritiva. Você pode preparar para tomar decisões informadas e estratégicas. E essas análises são utilizadas praticamente para tudo: política, aumento demográfico de população, tudo está dentro de conceitos estatísticos e dessas análises de dados que eu apresentei. Mas também temos outras análises de dados que são muito mais comuns no mundo corporativo. Agora vamos explorar outras análises de dados no mundo corporativo. Pensou que a gente ia parar por aqui? Vamos mais além. Para tomar essas decisões estratégicas mais complexas, você precisa ir além do básico e explorar outras análises que podem complementar e transformar os seus dados em resultados reais e, claro, lucrativos. Vamos aprofundar nessas abordagens. Primeiro seria a análise de sentimento. A análise de sentimento é uma técnica que permite avaliar as emoções e opiniões que estão por trás dos dados, ou estruturados como comentários em redes sociais, avaliação de clientes que a gente pergunta lá qual é a opinião, ou feedback de pesquisa que pode ser física ou digital. O foco aqui é identificar quais os padrões de emoções. Um exemplo prático: imagine uma empresa de moda que quer saber a opinião dos clientes sobre a nova coleção. Ao analisar os comentários nas redes sociais, a empresa pode entender como os clientes se sentem sobre os produtos. E se a maioria dos comentários expressa algum tipo de frustração com o tamanho, o estilo ou cultura também, isso é importante, a empresa pode ajustar a produção ou criar campanhas para abordar essas preocupações ou dividir em tipos de cliente. A próxima é a análise de cohort. A análise de cohort foca em examinar o comportamento de grupos de usuários ao longo do tempo. Um cohort é um grupo de indivíduos que compartilha uma característica em comum em um determinado período. Essa análise ajuda a entender tendências e retenção ou engajamento. Um exemplo prático seria a plataforma de streaming, porque pode realizar uma análise de cohorts para poder observar os diferentes grupos de assinantes, por exemplo, aqueles que se inscrevem em janeiro versus os que se inscrevem em junho e interagem com o conteúdo de forma diferente por questão de lançamentos ou tipos de lançamento. E isso pode ajudar a identificar em que momento os usuários tendem a cancelar a assinatura e o que pode ser feito para mantê-los engajados. Eu mesmo sou assinante do F1, que eu sou fã de automobilismo, e nas férias de F1 eu não gosto de consumir os conteúdos que eles colocam nas férias. Então eu cancelo no final do ano e só reassino novamente no começo de ano, quando começam as corridas. O próximo será a análise de séries temporais. Essa técnica é usada para analisar dados coletados ao longo do tempo, identificando tendências, ciclos ou padrões sazonais. A análise de séries temporais é fundamental para previsões futuras, especialmente em setores que dependem fortemente de sazonalidade, como o varejo, que eu já dei exemplo, a agricultura também. E um exemplo prático disso seria: imagine uma empresa de produtos agrícolas que precisa
prever uma demanda por fertilizantes ou previsões do tempo em diferentes estações do ano. Ao analisar dados de séries temporais dos últimos 5 anos ou 10 anos, a empresa pode identificar quais os meses têm maior demanda e assim ajustar sua produção de estoque para atender essas necessidades. O próximo é a análise de Big Data. A análise de Big Data ela envolve processamento e análise de grandes volumes de dados e podem ser manipulados por ferramentas tradicionais. Esses dados podem vir de diversas fontes, como as redes sociais, dispositivos de IoT, transações financeiras e muito mais. O foco aqui é transformar enormes quantidades de dados em insights adicionáveis. Por exemplo, uma empresa de transporte pode usar a análise de Big Data para otimizar as rotas de entregas, de logística em tempo real, levantamento de consideração de dados de trânsito, condições climáticas, padrões históricos de tráfego. Isso permite que a empresa reduza o tempo de entrega e aumentando a eficiência operacional. Agora que você já conhece os tipos de análise, vamos falar sobre a pirâmide da informação. Começamos com o dado bruto, depois transformamos os dados em informações úteis, o conhecimento vem a experiência e o entendimento do que esses dados significam. E no topo temos a sabedoria, onde define suas estratégias com base no que você aprendeu. E em relação à tomada de decisão, quanto mais alto você vai nessa pirâmide, mais suporte você tem para tomar decisões estratégicas e assertivas. Dados, quando bem utilizados, tornam-se a maior vantagem competitiva. E por quê? Diferente dos seus concorrentes, você entende o coração do seu cliente. Você só vai vender produtos que transformam, vai diretamente na alma, seja para curar uma dor ou um desejo do seu cliente. E aí, o que achou? Dados são o novo petróleo do mundo e quem souber extrair vai mais longe? Se você quer saber mais e como usar não só esses conceitos, como outros conceitos de negócio, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários ou aqui ou no Instagram, se for algo particular, sobre como está o seu negócio ou como você pretende investir no futuro, que eu adoraria saber. E voe alto, pessoal!